Jovem Pan News. E a gente começa o Jornal da Manhã falando de políticas. Foi uma semana movimentadíssima. Aliás, toda semana é movimentada quando o assunto é política, quando as atenções se voltam para Brasília e a gente vê toda a movimentação que esta semana envolveu diretamente os militares. Ney Lopes chega para conversar com a gente. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Hoje é sexta, Ney. Bom dia a você, Virgínia. Bom dia aí a Júlio Pinheiro. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo e aos ouvintes também. Vamos trocar ideias, então tem muito assunto. Viu? Pois é, eu queria começar pelos militares, né? Porque ontem chamou muito a atenção uma reportagem que foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo e logo em seguida teve reação dos poderes, teve justificativa por parte do ministro da Defesa, mas enfim... Vivemos uma quinta-feira onde surgiu a possibilidade de uma suspensão das eleições, recado que teria sido dado pelos militares ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Ney, você acompanha tudo. Como é que você resume esse episódio? Olha, Virgínia, eu acompanhei realmente, até fiz umas ligações para uns amigos. E o que eu concluo é o seguinte. O Estado de São Paulo é um órgão de imprensa de muita credibilidade. Ele não daria essa notícia de uma maneira irresponsável. Se o ministro da Defesa está no propósito de pôr em risco as instituições, eu até duvido. Eu acho que não é esse o propósito. Mas que ele tentou, ao seu estilo, dar um recado por via indireta, tentou. E é porque eu digo, por que eu digo isso? Porque o presidente Arthur Lira, ao responder, ao declarar, ao esclarecer o que houve, ele não desmentiu que tivesse recebido esse recado. Ele apenas reafirmou a confiança no processo eleitoral, o combate à pandemia, etc. Então, o clima no país está um clima realmente tenso, o presidente não recua e os seus ministros, muitas vezes por conveniência ou por amizade, tentam contemporizar e surgem fatos como esse logo desmentidos, porque eu não acredito, pelo que eu conheço da cena nacional, que as Forças Armadas embarquem num barco furado de um golpe no Brasil. Não vai. As Forças Armadas estão absolutamente dentro do princípio constitucional. Mas isso não impede que um ou outro ali insinue para agradar Bolsonaro, que ele vive insinuando isso. Aliás, o recado de Mourão ontem foi muito incisivo, né, do presidente, do vice-presidente. Diz que aqui não é República de Bananas, né? Ele foi muito incisivo. Ele disse que a eleição vai haver e aqui não é República das Bananas. Ora, se o general Mourão, 4 estrelas, vice-presidente da República, diz isso, ele sabe por que é que está dizendo. Agora, Ney, me chamou a atenção também porque o ministro da Defesa, ele, ao ler a nota em público, inclusive a nota que primeiro ele leu, depois ela foi publicada pelo Ministério da Defesa, ele continuou opinando sobre a possibilidade de se discutir no Brasil o voto, que agora é auditável, mas nada mais é do que o voto impresso, dando a sua opinião. Lhe chamou a atenção também esse fato, partir de um militar dar uma opinião sobre um tema que hoje está sendo discutido no Congresso e que é de exclusividade hoje de deputados e senadores? Claro que a sociedade participa, mas na hora em que ele reforça isso numa nota oficial, não são os militares também metendo a colher? Olha, Virgínia, muito boa a sua observação. Realmente eu notei isso. O ministro da Defesa não desmentiu apenas que preservasse a democracia. Ele opinou politicamente. Aí você diz, mas é um direito dele. É um direito dele, claro que é. Ele é ministro. Agora, diante de uma situação delicada, em que o objeto da pressão era justamente esse voto impresso, poderia ter sido evitado, né? Mas ali foi uma pitada para agradar o presidente Bolsonaro.
E o que tem de novidade também ontem, que chamou muita atenção, foi a confirmação da nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil, né, deputado? A gente que pensou muito tempo de que Bolsonaro poderia evitar colocar na Casa Civil alguém do Centrão, enfim, agora não tem mais essa dúvida. Centrão chegou lá e Bolsonaro disse, eu sou Centrão. Queria que você comentasse também, deputado, essa declaração do presidente e a nomeação de Ciro Nogueira. Agora, Júlio, o comentário começa por um fato inusitado que me surpreendeu esta manhã ao ligar meus computadores aqui e ter informações. O presidente declarou ontem, no final da noite, já naquela live, que não convidou Ciro Nogueira e não tem nada certo ainda não. Não? É isso? O homem já está... Não, e a mãe dele já está pronta para sentar na cadeira de senadora. A mãe já deu entrevista, o Ciro já disse que aceitava, e o presidente disse, está aqui na CNN, no site, é só acessar. Ele disse que não convidou e que vai conversar segunda-feira. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que o presidente quer ir para o PP. Ele está com grande dificuldade de arrumar uma legenda. E ele quer ir. E essa conversa com o Ciro nada mais é do que colocar o ponto nos is sobre a mobilização do fundo eleitoral. O presidente, para ir, e os filhos querem ter acesso na movimentação do fundo eleitoral. E o PP tem muito dinheiro, porque o partido hoje é a terceira bancada com participante do Congresso Nacional. Então, ele vai acertar mais a ida dele para o PP do que a de Ciro para a Casa Civil. Mas se Ciro resistir, aí tudo pode acontecer. Mas a verdade, Júlio e Virgínia, é que a gente tem que ficar com essa notícia desta manhã. O presidente desmentiu que tivesse convidado Ciro Nogueira, por incrível que pareça. Mas, Nedir, o presidente Bolsonaro, a gente pode esperar qualquer tipo de reação. Mas isso não estaria também muito ligado a essa possibilidade de fusão de 3 legendas que incluem aí o PP, e que estaria se organizando para ser o super partido do Congresso, sem declarar neste momento, pelo menos esse é o acordo que está sendo traçado nos bastidores, sem declarar neste momento apoio à reeleição de Bolsonaro? Isso é um fato, eu até duvidei, mas eu liguei para um jornalista amigo meu lá de Brasília ontem à tarde e ele me confirmou. Realmente há conversas para fundir o DEM, PSL e o PP. Daria 121 deputados, se não me engano. O grande problema, ao que esse meu amigo disse, é a divisão dos cargos do Diretório Nacional. O Bivar ficaria presidente, o ACM Neto, que está resistindo, não quer aceitar, mas seria o vice, e o Ciro Nogueira, que hoje é o presidente do PP, seria o secretário-geral. Portanto, era o homem que tomava conta das finanças. É muito difícil isso, são 3 legendas que têm tradição, menos o PSL, mas os outros 2 têm, e sobretudo tem bancada, né, que dá acesso ao fundo eleitoral. Uma costura política dessa não é fácil. Deputado, e também com relação agora a a gente trazer um pouquinho aqui para o Rio Grande do Norte também, porque muito tem se falado aí sobre as articulações para a nossa campanha eleitoral aqui do ano que vem, a possibilidade de composição de chapa da governadora Fátima Bezerra, tem se falado na possibilidade do MDB compor junto com o PT, inclusive o ex-presidente Lula, a entrevista aqui na Jovem Pan News de Natal, chegou a falar sobre isso também. Queria também, mais uma vez, a sua visão a respeito disso, a possibilidade dessa... como o senhor está vendo esse cenário, essa orquestração política para 2022 aqui no Rio Grande do Norte? Olha, Júlio, eu acho praticamente certo, só se houver alguma intercorrência, que o MDB apoie o ex-presidente Lula. Salvo se houver intercorrência, porque a gente não sabe nem se Lula é candidato a presidente. É uma corrente querendo que ele seja vice de Tasso Gereissati. Essa eu não acredito. Deve ser fininha, viu? Essa corrente deve ser fininha. Mas há uma corrente. Essa é Michelin. Eu tenho notícia de que há uma corrente dentro do PT. Bem, mas isso é talvez fantasia, mas há. Mas vamos admitir o presidente Lula candidato, como é o mais provável.
Eu acho que o MDB do Rio Grande do Norte irá apoiar a governadora Fátima Bezerra. Isso é fatal. Apenas a dúvida é se o MDB terá a vice-governança ou o senador. Hoje, o jornal local já dá o próprio filho do senador Garibaldi dizendo que ele pode ser vice-governador ou senador na chapa de Fátima. Walter Alves dizendo isso, segundo esse jornal agora RN. Então, a gente está vendo que aqui na política do Estado o MDB está indo para o governo. A gente fica perguntando, e o PSDB, que tem um pé lá e outro cá, como é que vai ficar? Diz que apoia Rogério para senador. E vai apoiar Fátima? Também? É um quadro difícil, mas quem mas tem também... a chapa com o Benes, né? Benes também está aí para ser o apoiado do PSDB. E ontem eu acompanhava declarações do deputado Benes Leocádio, ele continua firme na defesa de uma candidatura ao governo do Estado. Falta apenas um lançamento que deve ser adiado, estava previsto para a semana que vem, mas por causa de problemas de saúde do próprio ministro, deram um tempo nesse lançamento da chapa Benes Leocádio. Eu não sei se está tão firme, não, Virginia, eu soube. Olha, Ney é bem informado. Eu soube que alguém que pretende ser deputado federal foi a Benes e disse: Benes, eu posso procurar as suas bases eleitorais? Ele diz: ainda não. Calma. Não está tão certo. É porque senão ele liberaria logo as bases e distribuiria até para receber apoio desse que foi lá perguntar se... Foi o famoso Debré. Debré, é isso mesmo. Ney, agora essa sucessão do Rio Grande do Norte, ela também passa hoje, a gente assiste também o comportamento de alguns deputados estaduais na Assembleia Legislativa. O próprio Neuta Queiroz, por exemplo, está na oposição ao governo Fátima Bezerra e já está pensando, já anunciou que vai convocar a uma colega de plenário, que é a deputada Eudiane Macedo, para ser uma das pessoas ouvidas pela CPI assim que o trabalho começar no dia 2 de agosto. CPI da Covid. A CPI da Covid. Como é que você analisa esse clima dentro da casa, já com convocação de uma própria colega? Olha, é um clima tenso, né? Não deixa de ser, cria no mínimo, uma tensão. Agora, essa CPI, eu repito pela terceira vez, é a viúva porcina, né? A gente sabe que isso não vai dar em nada. Um convoca um, aí vai para o plenário, desconvoca, e assim vão ganhando tempo para terminar em nada. Eu estava fazendo as contas ontem, até com o jornalista Valdir Julião, cobre política aqui na Tribuna do Norte, e a gente estava vendo que pelo prazo legal, essa CPI só vai terminar em fevereiro. E aí ela pode ser prorrogada, se for o caso, por mais um período que se chegaria a abril. Então teremos aí, pelo menos no foco das atenções, uma CPI que vai precisar de explicações por parte do governo. Isso, de certa forma, traz um desgaste para uma candidata à reeleição, a governadora Fátima Bezerra? Olha, Virginia, eu aqui vou ser muito isento e vou ser mais advogado do que político. Uma CPI, para ela trazer desgaste político, o fato investigado precisa ter muita segurança de que envolve irregularidades. Se não envolver, se não ficar provado responsabilidade direta do governo, o tiro sai pela culatra. O feitiço vira contra o feiticeiro. Eu vejo do lado do governo, não sei se é para inglês ver, muita segurança na aplicação dos recursos que vieram do governo federal. E vejo do lado da oposição a preocupação de investigar. Se realmente houver um final, que eu não acredito, vão terminar fechando para começar a campanha e a coisa ficar inconclusa, mas se houver e tiver fato concreto, prejudica. Se não, beneficia o governo. Deputado, agora a gente só sabe como vai começar, Exatamente, ninguém sabe como se termina. Deputado, a gente deu uma
uma panorâmica aqui no estado. Agora vamos voltar um pouquinho para Brasília, porque é um assunto que foi importante durante toda a semana e provavelmente nos próximos dias, na verdade nos próximos meses, ainda será muito discutido com relação ao fundão. O fundo eleitoral, que foi 5,7 bilhões, e o presidente Jair Bolsonaro já disse que vai vetar. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre o que o senhor acredita que foi. Primeiro, qual a intenção dos parlamentares em aprovar um fundão tão alto, em valores astronômicos, que eles sabem que será vetado, e qual vai ser a implicação política para o presidente Jair Bolsonaro em vetar essa decisão lá do Congresso Nacional. Ô Júlio, eu acho que isso daí foi um bode colocado na sala. Vamos aprovar um fundão alto, para eu baixar para... A gente se compõe, reduz aí, mas há uma galinha dos ovos de ouro, que é o que os parlamentares querem, na verdade, preservar. Sabe o que é? O quê? A emenda do relator, que não tem tamanho, pode ser 40, 50, 100 bilhões, e ele distribui com os parlamentares para eles alimentarem suas bases eleitorais. Foi assim o ano passado. E eles estão querendo se reeleger com esse dinheiro. É comprar voto, claramente. Então eu acho que isso termina da seguinte maneira. Fazem uma composição, reduz aí, não vai ser 6, 5, vamos botar para 4, 3. Mas o principal não é o fundão. O principal são as emendas do relator. Se elas forem mantidas como estão mantidas, a corrupção está de porta aberta. Vamos explicar melhor o que são essas emendas para os nossos ouvintes? É o seguinte, Virgínia, o relator no orçamento federal, ele tem direito de fazer uma dotação que se chama L09, que fica à disposição dele, para ele destinar para A, B, C ou D. Ele destina para um deputado tal, senador tal, e aquela verba está incluída no orçamento. E tem prioridade de pagamento. O ano passado teve isso, no orçamento passado. São as impositivas? Não, além das impositivas, da emenda do individual. É além, o deputado tem emenda individual, ainda tem mais essa. Por isso que eu digo que é a galinha dos ovos de ouro. E a opinião pública não está sabendo, mas é aí que está o centro de tudo. Eles estão negociando. Agora, houve uma reação do ministro Guedes. É importante explicar isso, Virgínia. Agora, 1 mês, 2 atrás, o próprio presidente disse: vamos acabar com essa história da emenda do relator do orçamento. Aí a coisa ficou em suspenso. Aí eu acho que foi por isso que eles aprovaram um fundão alto para reduzir e manter a emenda do relator. E reduzir. Eu também concordo com você, Ney. E reduzir em patamares que eles defendiam no ano passado, que é nessa casa dos 4 milhões de reais. Agora, 4 bilhões, botem um B, tire o M e botem um B, porque são bilhões de reais. Mas a emenda do relator é muito mais, não tem tamanho não, é 50 bilhões, 700. Então, passa muito por isso que você está alertando também. Agora, os partidos estão fazendo contas, já estão as informações aqui. Muitos dirigentes partidários já sabem como vão distribuir esses recursos, porque tem um detalhe também que chama muito a atenção no fundo eleitoral. Ele não é, Ney, dividido para todos, né, de forma igualitária. Ele é definido ao bel prazer do dirigente partidário. Total. Então, como é que você analisa isso, inclusive com números que foram levantados nas eleições de 2018, dos mais de 500 mil candidatos que o Brasil teve nas eleições, mais de 300 mil não tiveram acesso a R$1 desse fundo, Ney? Mas isso é usual na política brasileira. Usual. Os donos de partido, são os presidentes que têm o comando, eles fazem o que querem. Eles influem até no horário eleitoral. Dá mais tempo a um, menos a outro. E o pior, Virgínia, por isso que eu digo sempre, toda a reforma política no Brasil teria que começar com a reforma dos partidos políticos. Você não faz uma casa sem começar pelo alicerce. E o alicerce da democracia é o partido político. Hoje, um dirigente partidário, ele pega a verba e usa, ele contrata o marqueteiro, ele dá ajuda a quem ele quer, mesmo legalmente, não estou dizendo que é ilegal. E outra coisa,
o filiado não tem direito de nada, não pode recorrer à justiça. É proibido, porque a Constituição diz que o partido é autônomo e a justiça foi obrigada a considerar ato interna corpore essas decisões dos dirigentes partidários. Então, é um absurdo o que acontece. E vem-se, eu digo isso, já disse muito, desde a época que eu era deputado eu insistia nisso. Hoje é o seguinte, ou você é dono de um partido ou você não pode fazer política no Brasil. Você veja aí, Bolsonaro está com dificuldade de encontrar um partido. E olha que ele é o presidente. E olha que é o presidente. É o presidente da República. Mas tem uma particularidade também do Bolsonaro nesse momento, porque na eleição anterior dele, ele não precisou do fundo eleitoral, inclusive quase que não tinha um fundo eleitoral o partido grande, que ele era um partido pequeno, na época o PSL, mas nesse momento vai ser diferente. Nesse momento agora ele não tem mais aquele outro, apelo, né? E ele vai precisar de recursos. Momento foi um momento atípico, não é, Júlio? Foi atípico. O país insurgiu-se contra o PT, contra o estilo Lula. E ele foi beneficiado, Bolsonaro, por aquela facada que levou. Ele não foi a debate. Se ele tem ido a debate, a eleição podia ter tido outro rumo. Mas ele ficou dentro de uma redoma, gerando piedade da opinião pública, de um lado, e revolta de outro. E terminou eleito. E agora vamos falar sobre a declaração Eu Sou Centrão, né? Foi a declaração política de ontem. Eu tenho uma amiga que agora eu lembrei dela, que eu vou usar a frase dela. Isso eu já sabia, né? E aí, Ney, como é que você vê o presidente Bolsonaro assumindo a condição de centrão e trazendo para perto de si, dando força a esse bloco de partidos que hoje dita as regras na política nacional? Olha, Virginia, é uma coisa realmente inacreditável, porque o grande problema nessa análise está no fato da pureza que Bolsonaro pregava. Ele se elegeu como a pessoa mais honesta do mundo, é a nova política, vamos afastar corrupto. O general Heleno disse, aquela frase que eu não estou lembrando, se gritar não fica nenhum, como se fossem ladrões. Não, se gritar, pega centrão. Pega o centrão. Parafraseando Bezerra da Silva, né? Aí ele agora está sendo vítima dele próprio. Porque o Ciro Nogueira, eu conheço o Ciro Nogueira. Fui colega dele, ele era muito mocinho, mas fui colega dele. Não tenho nada de pessoal contra ele. Mas ele tem 4 processos por corrupção já tramitando no Supremo Tribunal Federal, além de várias outras denúncias do Ministério Público. Ele era um lulista empedernido, Lula, Dilma, viu? Então, de repente, Bolsonaro muda, acolhe esse povo. É o caso de perguntar, quem mudou? Foi ele ou ele está querendo passar para o povo brasileiro, passou para o povo brasileiro uma ilusão quando se candidatou? Realmente, o que a gente percebe é que a influência do Centrão hoje, chamado Centrão, é total dentro do governo. E o gozado é que dentro desse contexto, Virgínia e Júlio, Bolsonaro tem esse estilo dele, ele agora está gozando, está desdenhando a chamada terceira via. Sabe por que ele está fazendo isso? Aliás, não é só ele não, ele e Lula. Lula faz também, Um precisa do outro, né? Um precisa do outro, você disse muito bem, Júlio, um precisa do outro. Um só sobrevive com o outro. E a terceira via, se tiver equilíbrio, de se unir, de lançar um nome razoável, um nome bom, tem chance. Sabe por que Lula e Bolsonaro batem? Ninguém bate em cachorro morto, né? Se estão batendo, é porque eles estão temendo alguma coisa, né? Porque realmente o que a gente observa no cenário brasileiro pode até mudar. Lula tem o apoio inegável dos seus adeptos e Bolsonaro dos seus fanáticos. Há uma faixa aí que pode chegar a 40%, as pesquisas mostram isso, de gente que não sabe quem vai votar. Então isso é uma porta aberta para uma terceira opção na política brasileira. Se vai ter ou se não vai ter, eu não sei. E quem seria? Mas, deputado, agora não vai poder ficar em cima do muro. Diga quem seria esse nome, nesse momento, que se apresentaria, pelo menos, como uma possibilidade de união da terceira via. Eu acho que é o Rodrigo Pacheco.
Eu acho que ele também é seu candidato, viu, Ney? Porque você sempre defende. Não claro que é. Se dependesse de mim, eu não o conheço, não tenho ligação, mas eu um dia desse até ouvi uma entrevista dele no Roberto Dávila. Cada vez mais me convenci que é um cidadão ponderado, equilibrado. Que essa história de dizer mineirice, olha, Minas Gerais é o templo da política brasileira. Você não pode acusar uma pessoa porque a pessoa é moderada dentro de um conflito generalizado como está no Brasil. Então só tem vez quem for acender a fogueira? Não é possível. Eu acho que, não sei se será ele, mas para não ficar no estilo tucano, eu fui direto. E lhe disse que eu acho que o Rodrigo Pacheco é um nome que se vier para o debate nacional... Agora, se você for ver em termos assim de preparo, de conhecimento, sem dúvida o Ciro Gomes tem uma bagagem muito boa. Também eu vi a entrevista dele, né? O problema do Ciro Gomes é que, como ele se candidatou já 4 vezes, ele tem um desgaste natural dessas disputas, inclusive junto a certas áreas da política nacional. Tem uma dificuldade de articulação, né? Ele tem uma dificuldade de articulação, né? Dificuldade de articular. Agora, é um homem muito inteligente, ninguém pode negar. E já está com o seu marqueteiro aí traçando as estratégias aí para mais uma disputa. Ney, para a gente encerrar, Supremo Tribunal, os nomes de Bolsonaro para o Supremo Tribunal e para a Procuradoria da República são aprovados facilmente no Congresso, sim ou não? Não, eu acho que o Aras sim. O Mendonça vai depender de muita oração ainda, viu? Muita reza. Muita reza. Eu acho que termina aprovando, até porque, Virginia, eu acho que o André Mendonça é um homem de bem, pelo que eu conheço, o estilo dele, já ouvi, não o conheço pessoalmente, mas é um bom jurista, é uma pessoa bem intencionada, é um cristão. Eu não tenho nada contra ele, eu acho um perfil muito bom. É bolsonarista, mas ali todos eles têm preferência política, porque ele não pode ter. Então, eu não tenho nada com... Agora, ele talvez pague o preço da crise brasileira, dos impasses políticos que Bolsonaro gera quando fala. Quando ele fala, quando ele declara alguma coisa, geralmente gera uma crise ou levanta dúvidas. E então isso faz com que, num instante delicado como esse, em que o indicado dele precisa ter o apoio do Senado, haja dúvidas. Agora, o nome é muito bom. O André Mendonça é um jurista, um homem de bem, de conduta ilibada, até onde eu sei. Agora, o Aras, não, esse já trafega bem dentro do Congresso, esse será, a meu ver, facilmente reconduzido. E um dos primeiros deveres de casa que o novo futuro ministro Ciro Nogueira terá é articular a aprovação desses nomes. Mas calma, futuro não, vamos depender, que é segunda-feira, né? Ele trouxe informação pra gente, só segunda-feira que ele poderá ser o futuro ministro da Casa Civil, né? Exatamente, só segunda-feira. Vai deixar o Ciro muito inquieto esse final de semana, né? Ney, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas só para encerrar, a semana foi bem calminha lá pela CPI, né? A CPI saiu um pouco da cena política com a chegada dos militares, né? E com também. A CPI é aquilo que eu acho, sabe? A CPI começou com aquele estilo agressivo e agora está se voltando para examinar irregularidades administrativas, que aí sim é objeto da CPI. Se existir, tem que mostrar. Mas a gente vai ter que aguardar na reabertura dos trabalhos legislativos se haverá impacto ou não no relatório final dessa CPI. Ok, conversamos na manhã de sexta, o nosso bate-papo político com ele, Ney Lopes, sabe tudo, explica pra gente. Muito obrigada, Ney, boa sexta, bom final de semana para você. Obrigado a você, Virginia, Júlio e os ouvintes. Bom fim de semana para todos. Para todos nós. E agora